Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, amém, igreja? Aí, agora sim foi participativo. Irmãos, quando nós, pais responsáveis, trazemos as crianças na casa do Senhor, para elas serem instruídas e discipuladas no temor do Senhor, é isso que a igreja recebe de volta. A edificação vinda através das crianças. Amém, irmãos? Vamos continuar firmes, orando pelas nossas crianças, edificando as nossas crianças, para que Deus as use, como usou hoje, numa cantata como essa, para falar à igreja, para glorificar o nome do Senhor. Isso tudo faz parte da vida da igreja, e cada um neste contexto é super importante. Cada família, cada pessoa que aqui congrega, cada um de nós dando a sua justa cooperação para a glória de nosso Deus e para o avanço do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, nós vamos meditar hoje um assunto de grande importância. O que é a Páscoa para você? Irmãos, essa palavra Páscoa significa passagem. Passagem do quê? De quê? De quem? Para onde? Você sabe responder biblicamente a essas perguntas? O fato é que a Páscoa se trata desta passagem que em Cristo você recebeu da morte para a vida, das trevas para a luz. Esta passagem só é possível em Jesus Cristo. Páscoa é isso. Páscoa é a mensagem da vitória da vida sobre a morte. Não é somente uma Páscoa histórica. Hoje, em muitos lugares no mundo, se comemora a Páscoa histórica. Aquele fato histórico que ocorreu com Jesus Cristo, Deus Filho que se fez carne, que foi crucificado, morreu e ressuscitou. Um fato histórico. Então, somente uma Páscoa da religiosidade vazia, na qual muitas vezes carregada de símbolos pagãos, nada a ver com a Páscoa cristã, ou quem sabe uma Páscoa comercial, que ofusca e inunda a mente das pessoas, através de presentes, chocolate em formato de ovos, tudo bem, pode presentear, só não pode ofuscar o sentido real da Páscoa. Mas de fato a Páscoa cristã, estabelecida por Deus Filho, Jesus Cristo, essa é a Páscoa que nós celebramos, amém, irmãos? Esta passagem da morte para a vida, esta vitória da vida sobre a morte. E nessa vitória você está inserido em Cristo Jesus. Páscoa não é apenas um sonho, como o sonho das 3 árvores, mas é um fato já consumado. Páscoa não é apenas um evento no calendário cristão, é o coração da nossa fé. É o dia em que a morte foi vencida, o pecado foi derrotado e a esperança renasceu. Páscoa é o grito do céu dizendo: a vida venceu, amém, irmãos? A vida venceu em Jesus Cristo. Nós vamos compartilhar nessa noite no texto que se encontra em Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 28. Você pode ler em casa esse belíssimo capítulo, mas hoje para a nossa meditação vamos ler apenas os versos 5 e 6. Mateus 28, versículos 5 e 6. Se tiver difícil de achar, está depois de Gênesis. Verdade, é isso mesmo. Vamos ler todos juntos? Apenas 2 versículos, vamos ler a uma só voz, assentado como estamos, Mateus 28, versículos 5 e 6. Vamos lá? Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo. Todos juntos, amém, irmãos? Vamos reiniciar, com mais disposição agora, hein? Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Feche os seus olhos.
Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelo sacrifício perfeito, realizado pelo Cordeiro Jesus Cristo, graças te damos pela cruz, graças te damos pela ressurreição, porque o nosso Redentor vive e somos gratos a ti. Tira dos nossos olhos todas as escamas, tira todo conceito e preconceito, todo entendimento errado da verdadeira religião, mas abra em nossas mentes e corações, ilumina, Senhor, ilumina as nossas mentes e corações com a mensagem da cruz, com a mensagem da redenção, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós te louvamos nessa noite bendita, por essa celebração da vinda, ó Pai, da crucificação, da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos lembramos desse fato histórico, nos rendemos diante de Ti com corações tementes ao Senhor, gratos ao Senhor por esse significado profundo que nos alcançou, que nos passou da morte para a vida, que nos trouxe das trevas para a luz. Ó Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiamos daqui tocados pela Tua graça e pelo Teu poder, convencidos pelo Teu chamado e fortalecidos no Teu poder, em nome de Jesus. Te louvamos por essa noite de gratidão, na qual foi rendido e entregue ao Senhor dízimos e ofertas, que aqui foram lançados para Teu louvor e Tua glória. Desperta a Tua igreja, para que sejamos fiéis ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Bendizemos e rogamos a Ti nessa noite, consagramos esses valores a Ti e a expansão do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, nós precisamos aprender algumas lições importantíssimas, além das que nós já fomos anunciadas através da adoração. Com a Páscoa, nós precisamos aprender e entender que a cruz parecia o fim, mas na verdade era o começo. A cruz que parecia o fim era na verdade o começo. Neste cenário de crucificação, os discípulos experimentaram o terror e o clamor de uma sexta-feira. Eles experimentaram o silêncio de um sábado. A sexta-feira da crucificação foi um dia marcado por dor, por humilhação, por escuridão literal e espiritual. A Bíblia revela e registra, lá em Mateus 27, que o dia se fez noite, ao meio-dia tudo se escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso não era apenas um fenômeno físico, era o grito do céu dizendo: algo eterno está acontecendo aqui hoje. Algo eterno está acontecendo. Para os discípulos era o fim dos sonhos. O Messias que curava, que libertava, que pregava com autoridade, agora estava morto. Aparentemente derrotado por um império corrupto e por uma religião endurecida. Imagine o trauma, a confusão, o luto. Imagine o silêncio de Deus no sábado. O silêncio de quem viu o seu ungido sendo enterrado. Mas o que ninguém via era que Deus estava agindo no invisível. O que parecia derrota era, na verdade, o desarme do inferno. Enquanto o corpo de Jesus descansava no túmulo, a justiça estava sendo satisfeita, o pecado estava sendo derrotado, a morte estava sendo vencida. A cruz foi o palco da vitória de Deus Filho. A cruz, que era símbolo de vergonha, tornou-se o trono do rei. O madeiro ensanguentado, reservado para criminosos, se tornou o altar da redenção, da sua redenção, da nossa redenção. O sangue que escorreu não era de derrota, mas de sacrifício perfeito. A palavra de Deus registra pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. A cruz não foi um acidente no percurso, não foi obra de homens,
foi plano de Deus, amém, igreja? Na cruz Jesus foi vencido, não foi vencido, ele se entregou, ninguém o forçou. Ele próprio diz em João 10:18, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Ele se entregou, ele se sacrificou por amor a nós. Deus Pai te amou de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a nós, por amor a você. Esta é a mensagem da cruz, esta é a mensagem da Páscoa. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, amém, queridos? E o rugido desse leão ecoa até os dias de hoje. Toda vez que a igreja prega a mensagem da cruz, toda vez que a igreja se lembra da verdadeira Páscoa, toda vez que a igreja avança, é o leão rugindo. Eu sou Deus, eu venci a morte. Glória a Deus, amém, queridos? Quando o anjo diz para aquelas mulheres, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Essa afirmação angelical foi o selo de que tudo que Jesus havia revelado, havia ensinado, era verdade absoluta. Tudo. A ressurreição é a resposta de Deus ao mundo. É a resposta de Deus dizendo sim, o sacrifício foi aceito. É a resposta de Deus dizendo sim, Ele é o meu filho que se fez carne. É a resposta de Deus dizendo sim, Ele venceu. Jesus venceu a morte. Foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4:25. Essa é a verdade revelada na Páscoa. Ele morreu para te justificar, para nos justificar diante do reto juiz, Deus Pai Todo-Poderoso. Os discípulos passaram por um sábado angustiante, um sábado de silêncio. E a Páscoa é a nossa passagem do descanso para a justificação, é a nossa passagem do pecado para a justiça divina, é a nossa passagem da condenação para a salvação em Cristo Jesus. É isso que significa a Páscoa. É isso, para isso que ela aponta. Os discípulos viveram aquele sábado angustiante. Talvez você ainda esteja vivendo um sábado de silêncio, um sábado de angústia. A oração que não foi respondida, o diagnóstico que abalou toda a família, quem sabe o luto que parece não ter fim, um luto atrás do outro, tristeza após tristeza. Qual tem sido o seu sábado de angústia, de silêncio? A fé que enfraqueceu por causa de muitas decepções, qual tem sido o seu sábado? Às vezes parece que Deus está em silêncio, não é mesmo? Mas a Páscoa nos ensina que o silêncio de Deus nunca é sua ausência. O silêncio de Deus não significa que Ele está ausente. É apenas o intervalo entre a morte e a ressurreição, amém, irmãos? Foi isso para os discípulos naquele sábado, um sábado de silêncio, um sábado de aparente abandono. Mas Deus estava agindo, Deus estava operando. O domingo está chegando. O mesmo poder que tirou Jesus Cristo do túmulo está disponível para todo aquele que nele crê. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos traz da morte para a vida. Por isso nós nascemos de novo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Esta é a mensagem da Páscoa. Esta é a passagem maravilhosa que você realizou em Cristo Jesus. Jesus, para transformar sua dor em propósito, deu sua vida por nós. Seu luto em louvor, sua cruz em testemunho. Com a Páscoa, nós também devemos aprender que o túmulo está vazio. E isso muda tudo. O túmulo está vazio. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Senhor é um Senhor que reina e que vive para sempre. A pedra, irmãos, foi removida não por necessidade, mas para revelação.
Quando a pedra é removida, não foi para libertar Jesus, mas foi para revelar para os seus discípulos que ele era o Messias prometido. Quando o anjo remove aquela pedra do túmulo, não fez para libertá-lo, porque ele já havia vencido as barreiras físicas da morte, mas foi para que aquelas mulheres vissem: o meu Salvador ressuscitou. Ele não se encontra mais no túmulo, o túmulo está vazio. A pedra foi removida para que os seus discípulos enxergassem: ele é o Salvador, o ungido de Deus, o Deus Filho que se fez carne, que assim como havia dito e anunciado antes, morreria, mas ressuscitaria. O túmulo estava vazio porque Jesus saiu vitorioso. A vida rompeu o limite da morte. Era impossível que ele fosse retido. Atos 2:24, o apóstolo Pedro declara essa verdade: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Para uma pessoa normal, não haveria ressurreição. Mas Jesus Cristo não era uma pessoa normal, era o Deus Filho feito carne. Por isso a morte jamais poderia retê-lo, impedi-lo. O túmulo está vazio. Esta é uma resposta divina para todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores e desesperos. É Deus dizendo: eu sou Deus, a última palavra é minha. Quantas vezes nós nos abalamos, nós duvidamos, nós nos amedrontamos com as circunstâncias, dizendo para nosso Deus que as nossas lutas são maiores do que Ele. Mas o túmulo vazio é Deus dizendo: a última palavra é minha. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. Amém, igreja? Nós devemos nos lembrar dessa mensagem. O túmulo está vazio. A ressurreição muda tudo. A ressurreição de Jesus, irmãos, não é só um ato, um fato teológico, teórico, histórico. É um ponto de virada da história da humanidade. E da sua história individual e pessoal também. É um ponto de virada na nossa história. O túmulo vazio muda a nossa perspectiva de vida. Se Cristo ressuscitou, então a vida não termina na morte. A morte não é um ponto final, mas sim uma vírgula na sua história. Para aqueles que estão em Cristo, a morte é só uma vírgula na nossa história. Isso nos dá coragem para viver com propósito, porque a eternidade te espera. A eternidade nos espera em Cristo Jesus. Amém, igreja? É isso que significa o túmulo vazio. A Páscoa também muda, irmãos, a nossa maneira de sofrer. Às vezes a vida apresenta muita sofrência, não é mesmo? Muitas lutas. Mas quando nós entendemos a mensagem da Páscoa, até a nossa forma de enxergar as dores, a sofrência da vida muda. Se o túmulo está vazio, então o sofrimento não é o fim. O sofrimento não é tudo. Como Paulo diz em Romanos 8:18, as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de se revelar. Amém, igreja? O que são as lutas e aflições dessa vida terrena diante de toda uma eternidade garantida na ressurreição de Cristo Jesus? A Páscoa também muda a nossa identidade. Não somos mais escravos do pecado, do medo, da culpa. Somos filhos e filhas do Deus vivo, ressurretos, ressuscitados com Cristo. Não vivemos mais com a cabeça baixa diante do passado. A culpa do pecado, a vergonha, a dor caíram na ressurreição de Cristo. Você crê nessa mensagem, irmãos? A Páscoa muda a sua identidade em Cristo Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios 5, verso 17. Se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? Irmãos, a Páscoa muda a nossa identidade. Diante disso, eu quero te afirmar, Jesus ainda remove pedras no dia de hoje. Não foi só aquela pedra do túmulo que foi removida 2000 anos atrás. Jesus ainda remove pedras, a pedra da incredulidade, a pedra da depressão, a pedra do pecado escondido, a pedra do trauma não resolvido, a pedra do desânimo espiritual. E quando ele remove a pedra, ele te convida a entrar e ver. Vinde e veja. Ver que aquilo que estava morto, agora vive. Ver que aquilo que jazia e apodrecia, agora está restaurado e renovado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Romanos 8,11 diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Você não está sozinho. É esse Espírito que nos capacita para viver em novidade de vida. É esse Espírito que nos conduz em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Por isso a morte não tem mais poder sobre nós. Por isso a culpa não pesa mais sobre os seus ombros. E é nele que você foi feito filho e filha do Altíssimo. Ele é capaz de restaurar a sua alma. Ele é capaz de restaurar a sua família. Ele é capaz de restaurar a sua saúde emocional. Ele é capaz de restaurar a sua vocação, o seu chamado. Imagine-se, diante daquele sepulcro. O anjo te chamando, vinde e veja. Você entra naquele túmulo e ali encontra apenas as faixas, vestígios de que Jesus esteve ali. E agora Jesus se apresenta diante de você e diz: paz seja contigo, eu estou contigo. Imagine-se, pois foi exatamente isso que ele fez. É exatamente isso que o Espírito Santo aplica sobre nós. Você não está sozinho. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Isso te alegra? Isso te encoraja? Isso te faz olhar para a vida com outro olhar? Queridos, o túmulo está vazio. Isso não é só uma mensagem histórica, uma mensagem motivacional, mas é um fato. É uma mensagem para você agora. Cristo está vivo. E porque Ele vive, nada está perdido. Porque Ele vive, nenhum casamento está perdido. Porque Ele vive, não existe ninguém que seja irrecuperável. Porque Ele vive, não há trevas escuras demais. Porque Ele vive, não existe uma situação que seja morta demais para Ele restaurar. Só cabe a nós crermos e andarmos com Ele. E onde Ele entra, a vida acontece. Onde Jesus está, a vida acontece. Com a Páscoa, também devemos aprender que a ressurreição de Jesus Cristo transforma medo em coragem. Qual era o cenário que aqueles discípulos estavam vivendo, de sexta para sábado, de sábado para domingo? Era um cenário de medo, de acovardamento, de fuga, de decepção, de frustração, de tristeza. Percebemos na Páscoa uma situação de luto, mas é uma situação na qual, de luto, aqueles discípulos são chamados para a vocação, de fuga para a missão. Naquela manhã as mulheres estavam indo para o túmulo, não com fé, estavam levando especiarias para preparar o corpo de Jesus para o descanso eterno. Estavam indo com essas especiarias, estavam preparando o corpo do Messias. Não esperavam boas notícias, embora já haviam sido alertadas. Estavam com medo, estavam com o coração partido, com os olhos inchados de tanto chorar. Mas quando elas chegaram àquele túmulo, em lágrimas, saíram correndo
com a mensagem que mudaria o mundo. Mateus 28:7 diz assim: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dos mortos. Essa é a mensagem que muda o mundo. Essa é a mensagem que muda vidas. O medo que paralisava, agora cede lugar à coragem que anuncia. Mais tarde, os discípulos estavam num cenáculo, trancados, apavorados, com medo da possibilidade de serem mortos, de serem presos. Jesus entra naquele lugar que estava trancado, e no meio de todos eles diz: paz seja com vós. João 20:19 registra esse fato. O Cristo ressuscitado entra em lugares trancados, não apenas as portas fechadas para fora, mas nas prisões do medo, da incredulidade, das incertezas. A ressurreição confronta o medo com presença. Irmãos, a coragem cristã não vem da ausência de perigos, mas a coragem cristã vem da presença de Jesus em nossa caminhada. Ele está conosco. É daí que nós tiramos coragem para anunciar, é daí que nós rejeitamos as ofertas desse mundo e os embaraços dessa vida, porque Ele caminha conosco. A ressurreição não apenas prova que Jesus venceu a morte, ela garante que Ele continua presente, mesmo nos cenários mais difíceis. E é nesse momento que você precisa se lembrar da Páscoa. Quando tudo parece perdido, lembre-se: o silêncio de Deus não indica a sua ausência, pode indicar que Ele está trabalhando a seu favor, porque Ele caminha contigo, amém, irmãos? É a presença de Jesus. Coragem não é ausência de medo, é fidelidade em meio ao medo, é fidelidade em meio às dificuldades. É essa coragem que nós somos chamados a viver em Cristo. Todos os personagens daquele contexto sentiram medo. As mulheres ficaram atônitas. Os soldados tremeram e desmaiaram. Os discípulos se esconderam. Mas depois do encontro com Jesus Cristo ressuscitado, eles não foram mais os mesmos. Pedro, que antes negou Jesus 3 vezes, saiu para pregar às multidões. Tomé, que duvidava, declarou: Senhor meu, Deus meu. Paulo, que era um perseguidor da igreja, agora dá a vida pelo evangelho. A ressurreição os reconstruiu de dentro para fora. O que está trancado hoje no seu coração? O que precisa ser reconstruído de dentro para fora? Você pode estar trancado hoje, não numa sala física, mas em uma mente cheia de preocupações e ansiedades. Um coração marcado por traumas. Uma alma oprimida por ansiedades. Mas Jesus entra. Mesmo de portas fechadas, mesmo com os medos gritando, Ele entra e te diz: paz, eu estou contigo. Amém, igreja? Essa é a mensagem da Páscoa. Ele está conosco. Você não está sozinho. O mesmo Jesus que transformou pescadores inseguros em proclamadores ousados, que deu voz a mulheres marginalizadas, que ergueu um Tomé cheio de dúvidas e fez dele um evangelista. Esse mesmo Jesus vive, está te chamando para andar com Ele com coragem. Temos caminhado com coragem na presença do Senhor? Coragem para quê? Irmãos, não é coragem para viver a vida, é coragem para perdoar quem te feriu, é coragem para recomeçar de onde você caiu, é coragem para continuar quando tudo te diz: desista. É essa coragem. É coragem para amar mesmo sem garantias, coragem para proclamar o evangelho nesse mundo hostil à fé, nesse mundo que jaz em trevas. Porque você não é mais refém do pecado, você não é mais refém do medo. Você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo, em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Está te faltando poder? Clame a Ele. Está te faltando amor? Clame a Ele. Está te faltando moderação? Clame a Ele, porque Ele te dá esse espírito. A ressurreição, irmãos, é o sopro de vida que levanta tímidos, que encoraja os quebrados, que envia os que estavam escondidos. Você pode não se sentir forte, preparado ou digno, mas a boa notícia é que Ele está vivo, e Ele caminha ao seu lado. É Ele que te torna preparado, forte e digno. Amém, irmãos? Não somos nós, não é a sua obra, não é a nossa obra, é a obra dele naquela cruz. É isso que nos capacita. Eu quero concluir ressaltando que a Páscoa aponta para a vitória que transforma todas as coisas. A Páscoa não é apenas uma lembrança ou um sonho, é uma realidade viva que te alcançou. Se você está aqui hoje, crendo em quem é Jesus na sua vida, essa realidade te alcançou. Porque não é carne e sangue que revela que Jesus Cristo é o Senhor, é o Espírito de Deus que nos revela essa verdade. O amor de Deus nos alcançou não na glória, mas na entrega. Deus entregou o próprio Filho por amor a você. Ele te alcança nessa entrega, nesse testemunho de tão grande amor com o qual Ele te ama, Ele nos ama. O túmulo está vazio, não há corpo, não há fim, não há derrota. A vida, a vitória, a ressurreição, e isso muda tudo. Irmãos, porque o mesmo poder que tirou Jesus daquela morte, é o poder que nos guia, que nos capacita para andar em novidade de vida. O pavor dos discípulos deu lugar à ousadia. Permita que o poder de Deus dê lugar à ousadia na sua vida. Permita que o poder de Deus te leve ao encontro daqueles que estão em trevas. Permita que o amor de Deus te capacite a amar aqueles que te ofendem, a perdoar aqueles que falham com você, a testemunhar que há um Deus na minha vida. Amém, igreja? E o que isso tudo significa para nós? Significa, irmãos, que o que parecia estar perdido era o começo e não o fim. É isso que o túmulo representou, a cruz representou. O que parecia estar perdido não era o fim, era o começo. E quando tudo parecer morto, lembre-se, o túmulo está vazio. Quando o medo te visitar, lembre-se, a ressurreição já aconteceu, e com ela, Jesus caminha comigo. Amém, irmãos? A Páscoa é mais que um evento, é um convite para viver com fé, com esperança e com ousadia. Presta atenção nisso. Talvez você tenha chegado aqui como aquelas mulheres que foram visitar o túmulo no domingo pela manhã, com o coração pesado, sem muitas expectativas. Vou ali assistir uma cantata, pensando em encontrar apenas mais um culto. Mas não, Jesus te surpreende, nos surpreende. Ele não está onde nós pensamos que Ele está. Ele está contigo, comigo, com cada um de nós, cada dia das nossas vidas, nos erguendo e nos sustentando e dizendo: eu estou presente. Se apegue a essa verdade, creia, confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue-se a Ele, não ao medo, não à desesperança, não às dificuldades. Aqueles discípulos se entregaram às dificuldades e foram surpreendidos pelo poder de Deus. Permita que o poder de Deus te alcance. Busque a Ele cada momento de sua vida. Saiba que Ele se manifesta na vida dos seus. Então não viva como tem um Salvador morto. Viva como tem um Rei ressurreto que anda ao seu lado. A vida venceu e com ela nós venceremos em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Isso não é só uma letra de uma canção. João 14:19 é uma promessa. Porque eu vivo, vocês também viverão. Amém, irmãos? Igreja é realmente um lugar para pertencer, porque é na igreja que a Páscoa faz todo sentido e dá significado ao seu propósito. É na igreja, é na família da fé, é na presença do Altíssimo. Feche os seus olhos. Como está o seu coração diante de Deus? Você está vivendo esta Páscoa? Você está experimentando essa Páscoa dia após dia? Peça ao Espírito Santo que vivifique a palavra do Senhor na sua vida. Quando tudo parecer perdido, que Ele traga à sua memória: Jesus vive e caminha comigo. Quando tudo parecer uma derrota, que Ele te capacite com poder, porque Ele está presente. Ora ao Senhor. Peça ao Senhor para que você seja um mensageiro desta Páscoa com a sua vida, para louvor e glória dEle, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, por misericórdia, tira toda cegueira espiritual, toda escama das vistas, quebranta os corações, vê se há em nós corações endurecidos, mas que esta mensagem da cruz, essa mensagem da Páscoa seja a nossa mensagem, a mensagem que nos alegramos em compartilhar, a mensagem que nos alegramos em experienciar, em desfrutar, em viver para a Tua glória. Visita cada coração nesta noite, cada família, cada lar. Derrama o Teu poder, um poder que vivifica, um poder que restaura, um poder que renova, um poder que nos traz viver em novidade de vida. Nós bendizemos o Teu santo nome nessa noite, nos curvamos à Tua graça e misericórdia, e louvamos ao Teu santo nome. Louvamos a Ti por tão grande amor que nos alcançou. Rendemos a Ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória. E Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a viver a Páscoa como ela é de fato, a vivermos esta mensagem grandiosa e a glorificarmos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar aqui à frente o Ministério de Louvor. Nós vamos encerrar esse momento adorando o Senhor com mais uma canção, declarando: só Ele é Deus, o nosso Redentor vive, e com Ele vivemos também. Amém, irmãos?